Você que nos acompanha pela TV Diário e também pelo YouTube do Diário do Nordeste. Olha, hoje a gente vai receber uma convidada bem especial. Eu tive dois momentos com ela durante a produção de conteúdo para a nossa coluna de música, o Hit. Acompanhei o DVD do João Gomes em Recife, ali da beira do palco. Até vi ela no aeroporto também, de máscara, de Ah, óculos. E também aqui em Fortaleza, no Réveillon de Fortaleza, ela teve presente em um dos 2 dias, né? O nosso Réveillon de 2023 foi por 2 dias, ela foi atração de um desses dias. E hoje a gente vai falar sobre novidades da carreira dela, né? Inclusive tem um pouco de tudo, tem forró, tem trap, tem, enfim. E ela vai falar dessa produção nova pra gente. Vanessa, obrigado pelo tempo disponibilizado, viu? imagina, obrigada eu. É um prazer falar com você. E eu acho que, na verdade, a gente tem cantores muito diferentes. O disco sempre foi essa mistura de gêneros, mas o cantor de trap o L7, mas de uma maneira entrando na minha balada, né? Com o meu arranjo e a parceria é muito boa. Eu gosto muito de como ficou. E eu conheci através de João Gomes, porque João cantava uma música minha chamada Amado, já um tempo atrás. Ele era fã por causa da mãe também, que era fã, e um belo dia ele me mandou uma mensagem dizendo: Vanessa, desculpa se eu acabei com a tua música. Bonitinho, todo fofo. E eu falei: para com isso, menino, me manda, me liga aí. Eu mandei o telefone, a gente conversou, ele botou a mãe dele no telefone, já chorando. Foi muito, muito querido. Ele é muito querido. Tem 20 anos e tem uma extensão, assim, um conhecimento com música brasileira dá gosto. Sim. Eu estava cantando um aboio ah, de Gonzaga dos anos 60, quer dizer, uma época da minha mãe, e ele cantou o aboio inteiro, 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 inteiro. São 5, 6 estrofes, é uma música longa, ele cantou tudo. E eu fiquei muito animada, porque é difícil você ter hoje em dia um menino de 20 anos que saiba tanto de música brasileira. E ele é um cantor de piseiro, eu acho que por consequência da vida, mas ele tem muitas paixões na música brasileira. Bacana. Eu ia até te perguntar isso. A gente viu agora na pandemia o estouro desses gêneros musicais, né? Tanto o piseiro Uhum, quanto o trap, né? Ao uhum. mesmo tempo, nomes do Ceará, eu vou dar como exemplo o Matuê, não sei se você, creio que já deve ter ouvido falar, Claro, obviamente. O claro, próprio claro. João Gomes, que tem aí, estão nas casas aí dos 20, 30 anos, no caso o João ainda muito Uhum. mais novo. E assim, existe ao mesmo tempo um certo preconceito com essa questão de ser óbvio, porque é novo, óbvio também, porque o que é que a gente lê, o que é que a gente escuta? Ah, são sons que não passam nada, são sons que não passam letra, não passam a questão do tom de voz de cada um. Usa, a maioria do trap hoje está usando a questão do autotune. E aí, Uhum. Vanessa, vem você que carrega aí uma MPB muito forte na voz, muito forte na carreira e abraça, né? E abraça esses meninos, no caso o João, né? O Piseiro e Não, agora o Lennon, né? E aí, assim, aham. como é que o que E foi que te fez olhar por eles, né? tem ao mesmo tempo Marcelo Camelo junto, né? Trazendo junto. Isso. Eu acho que é, Você sentiu esse essa preconceito? não, no sentido ao contrário, as pessoas estão curtindo porque é uma maneira também de trazer os filhos e cantar Belchior com um menino de 20 anos, você acaba com vários preconceitos, né? Essa confluência de estilos musicais eu sempre tive, eu sempre cantei de cantores do romântico brega, né, chamado brega, horrível isso, até Maria Bethânia e Gal, e era isso, né? Não tinha, eu não tenho essa, eu acho que a música tem várias vertentes, né? Sempre teve, desde o iê, iê, iê do rock da década de 50, que era mais popular. E isso vai aumentando. Quer dizer, quanto mais possibilidades você tem, mais você tem músicas para cada lugar.
É a velha história do você ter um homem para ficar, um homem para sair, um homem para conversar, um homem para casar. Entendi. É, assim como cada pessoa, a gente tem, tem vários estilos para cada momento. E eu acho que o estilo de arte, os estilos musicais, vem muito de acordo com a educação que a gente está recebendo, com as necessidades de fala de cada um, com os discursos socioambientais, né, de cada um. Isso vai mudando com o tempo. A gente nunca sabe o que o mercado vai dar daqui 2 anos. Vai ser completamente diferente. Vanessa, eu ia te perguntar agora, vamos dar entrada nesse álbum, né? Primeiro, eu queria que você explicasse que álbum é esse, como é que você chegou a esses nomes, né? O que é que você acredita a puxar esses meninos para perto de você? A gente fala menino porque É menino a gente mesmo. sabe, são meninos, a garotada São meninos. tá seguindo e tudo, a gente vê nos eventos e tudo, é um público muito É, novo. E aí eu queria é, entender, né? Como é que você chegou a essa pode tirar. conjuntura aí? E essa coisa do piseiro eu acho muito interessante, porque no piseiro você tem muitas vertentes musicais ali inseridas. A própria maneira do cara cantar, que é esse aboio, a vaquejada. Na vaquejada você tem toda uma bagagem cultural nordestina fortíssima, que até pouco tempo atrás não estava dentro da música brasileira, estava só o sertanejo, Verdade. dos mais fortes, né? Então, eu acho que a variedade musical ela é muito importante e muito rica e é o reflexo do Brasil. Quando fica uma coisa só, aí é uma dominância do mercado extremamente voltada para o monetário, né? Para grana, 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 e é muito chato, e é muito estéril mesmo, pobre. Mas é isso, depois que eu fui lá gravar o DVD, estava lá o L7 gravando também. Eu já chamei para fazer a música, ele é um menino extremamente talentoso, querido, anda com uma turma bacana. E aí eu já tinha uma música com Marcelo Camelo, que há muito tempo sou fã do Los Hermanos dele, da musicalidade dele. E os meninos também foram muito aos meus shows. A gente fez alguns programas de TV, então já é mais de acordo com o trabalho já há muito tempo, né? Bacana. Vai virar projeto de turnê esse álbum específico? Sim, a gente já tem datas enormes de turnê, já está tudo no ar. Com esse novo repertório também. Sim, o disco vem doce, é. Não tem como. Hoje em dia você tem que. Nosso trabalho é rua, né? Nosso trabalho é show. A gente não é artista de plataforma. Então, o que a gente propaga é esse tipo de música mesmo das pessoas quererem dar esse investimento, irem para o show, assistirem ao show, acharem que vale a pena. E eu fico muito grata por isso. Vanessa, como é que o Nordeste se situa na tua carreira, né? Ainda mais agora, vamos dizer, nessa nova fase da cultura, vamos dizer assim, né? Como é que te permeia essa relação com o Nordeste? O Nordeste sempre foi extremamente dentro da minha vida. A minha avó, que foi a figura mais importante da minha carreira, da minha juventude, na construção como ser humano, ela era baiana, uma benzedeira, era uma senhora que cantava muito dentro de casa e tinha um estilo musical também, das lavadeiras nordestinas, da coisa cultural afro-brasileira, dos mateiros. Isso sempre foi muito forte para mim. Ela comemorava a vida dançando e cantando o tempo todo. Eu acho que para mim, como ser humano, ela sempre esteve e não tem como separar. Eu cresci comendo beiju, que para muita gente é tapioca, cuscuz, falando de coisas mais musicais do que muita gente ali ao meu redor, que era já uma cultura do agronegócio, então tinha mais coisas do campo, daquela época. Eram os doutorados que eu chamo, né? Não eram os universitários, eram os doutorados, que já eram as duplas mais antigas, tinham a coisa da letra mais forte e tal.
mas do Mato Grosso, de onde eu sou, né? Mas eu acho que não tem como separar. Desde o início, o Nordeste foi sempre um solo que abraçou minha música e se sentiu identificado com ela. Então não tem como eu me escapar desse carinho todo, dessa identificação, não. Pós-carnaval, um cenário onde já passou um ciclo de eventos muito grande. Você vai tirar férias agora nesse período também, como a maioria dos artistas, para março? Como é que tá a tua agenda aí agora? Cara, eu não tiro férias há muitos anos. Há muitos anos. Eu tirei férias que não foram férias, porque a gente vivia na angústia na pandemia, né? Mas férias que... Aquele tipo de férias que você não quer. Era um disco Passado. novo, porque a gente ficou 2 anos sem trabalho. E eu considero não como disco de 4 anos. Agora, um outro jornalista me lembrou que eram quase 4 anos, ou 4 anos, não lembro. Eu falei, não, não são 2 anos. Porque 2 anos eu fiquei trabalhando normalmente como todos os discos, né? Não, foram 4. Eu falei, não, não é possível. Foram 4 quase. Porque eu lancei em 2019 e... Mas é muito estranho, né? Esse tempo roubado nosso, né? Acho que todo mundo, porque a gente fazia as mesmas coisas, era dificílimo de computar. Mas eu acho que esse disco ele tem uma força muito grande, justamente também por causa desse fel distribuído, né? Nas palavras e tanta legitimidade, tanta falta de empatia nas palavras alheias. Eu já estava já falando disso no disco anterior, que era eu abri o show falando disso, como se a opinião contrária e alheia, quando alguém começa a discutir sobre um assunto, se tornasse uma ofensa pessoal, né? Você não pode ter mais opinião alheia, você não consegue discutir sobre coisas sem se alterar. Você vê muito isso nas pessoas, mas esse disco ele é a consequência disso. Ele fala mais abertamente, face a avesso, por exemplo, das dores de um Brasil de terceiro mundo que precisa chegar ao primeiro, de coisas antigas nossas que precisam evoluir e que não é possível mais ter. A coisa de ser o quarto país mais violento do mundo, nós termos isso hoje é muito sério. E a gente precisa ter investimento no povo brasileiro de qualquer maneira, seja com qualquer político. Isso precisa ser o básico, como é o nosso básico, como a gente precisa mesmo. Você, enquanto mulher compositora, hoje, como é que você situa? Eu não vou falar, eu não estou falando do sertanejo, onde a gente vê grandes mulheres, inclusive a gente tem, por exemplo, a Marília Mendonça, ainda depois de tudo que aconteceu com ela, tá lá em primeiro lugar nas paradas, né? E isso é muito bonito de se ver. Mas eu Uhum. falo para você diretamente, enquanto compositora, como é que você enxerga hoje é, o local da mulher enquanto compositora, né? Para ir além da questão das letras feministas no sentido do sertanejo, mas de forma geral, como é que está situado o seu lado compositora hoje? É, a gente vê poucas compositoras hoje que fazem música e letra inteiras, né? Geralmente você ainda vê mulheres que se juntam com homens para fazer música, ou é difícil você ver várias mulheres fazendo música, e eu gostaria de ver mais. Ao mesmo tempo, essa coisa da personalidade, como eu já tinha dito aqui, para você, a personalidade da composição, ela fica muito pulverizada quando se juntam muitos compositores. Então, muitas vezes, esse disco, por exemplo, é mais um disco que é completamente autoral e eu tenho poucas parcerias. E eu quero cada vez mais ser autossuficiente. Isso nasceu de uma necessidade de autossuficiência, de uma necessidade de expressão, de falar de um feminino não frágil e de também abordar as fragilidades dele e de ligar esse foda-se, poder falar palavrão e poder ter essa liberdade de falar o que eu quisesse. E eu acho que a gente vai ter muito mais compositoras. Acho que a gente tem ainda pouquíssimas, porque isso de acordo com a liberdade que a gente está tomando.
há muitos anos atrás eu via compositores fazendo músicas para cantoras, né? Você vê o tempo inteiro, Tom fazendo músicas para todo mundo, Elisete, Nara, Bethânia, então, são muitas intérpretes ainda, por mais que eu acho que Bethânia seja uma super compositora e não saiba, porque a própria maneira dela cantar as músicas, e ela me lançou, eu sei bem disso desde o início da minha carreira, ela ainda não, essa coisa de interpretar maravilhosamente bem e ficar lá, já é genial, que a gente não vê muito por aí, a interpretação, né? As intérpretes. Você vê cantoras suaves, você vê cantoras mais com timbres mais fortes, mas interpretar uma canção e a letra, e dar essa importância à letra é mais difícil. Mas eu acho que isso é de acordo com a cultura. Conforme você tem mulheres com esse lugar, essa força no falar de poder, falar de tirar essa venda dos olhos e da boca, você tem mais mulheres fazendo música, trazendo essas letras musicadas, né? Bacana. Bom a gente ouvir isso, até porque o Ceará, vamos dizer assim, é exportador de compositoras, né? Hoje a gente tem aí nomes em alta, né? Inclusive, eu queria ver muito um trabalho seu com, por exemplo, Mari Fernandes, que é uma menina que está em alta também aqui no Ceará, né? Mas tem É, outras mulheres fortes também. Agora, recentemente, a gente perdeu um grande compositor, que foi a Rita de Cássia, né? Que fez os sucessos da banda Mastruz com Leite, enfim, uhum, né? Então, aqui terrível. também a gente exporta muita compositora. E eu vou pedir para você terminar convidando as pessoas para irem lá fazer o pré-save, né? Que hoje tem muito isso, né? Aguardar essa Por música, favor. baixar as que já É, existem, né? Também. Então, é. fica aqui o espaço. Pode convidar o pessoal para fazer esse pré-save, vamos dizer assim. Bom, vamos fazer o pre-save. Esse disco ele tem muitos assuntos, assunto para dar e vender, no sentido de crônica brasileira, no sentido de possibilidade de gerar conteúdos para si mesmo, não conteúdo para os outros, que é uma coisa que a gente precisa ficar cada vez mais próximo da gente, sem essa angústia de viver o outro, porque isso traz muita angústia, muita crise. Mas eu acho que ele tem uma variação de ritmos que eu gosto muito, ele tem uma variação dessas crônicas do dia a dia do Brasil, que eu gosto muito, ele é muito Brasil, ele é muito Brasil. E ele é muito vivo, é um disco vivo, tocado. Ele não tem tanto eletrônico, né? E ele é feito de uma maneira ao vivo, que eu gosto muito de fazer. Então ele é pulsante, ele tem essa pulsação toda viva e que eu produzi e que está saindo, por exemplo, com o João Gomes já tem 4 milhões de visualizações, está bem bom. O disco, a música Vem Doce está batendo 1 milhão, Foi-se também. Então tá tudo indo muito bem, muito bem. Eu tenho certeza que quem gosta do meu trabalho vai ouvir, vai curtir. E quem ouve por aí outras versões do meu trabalho com o Alok, é bom dar uma ouvida também, porque você vai ver um outro universo dentro do mesmo, porque é meu estilo, minha voz está lá, minhas letras estão lá. Acho que vale a pena.